Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. O assunto de hoje aqui no programa é o papel do consórcio público no descarte de resíduos sólidos. E a dissertação é do mestre em Direito, Laone Lago. Consórcio público como instrumento da política pública de destinação de resíduos sólidos e disposição de rejeitos. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Eduardo Domingues. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui a mestre em Direito Internacional, Altair Stemmler da Veiga, e o doutorando em Direito e professor de Direito da Universidade de Brasília, Tiago Sombra. Obrigada, professora, pela sua presença aqui na Academia. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV Justiça. Obrigada, Tiago. Obrigado, prazer também. Bom, e para entender melhor o assunto de hoje, confira um rápido resumo da pesquisa. A dissertação avalia os planos estaduais de resíduos sólidos e aponta a necessidade de uma revisão na lei que trata do assunto. A pesquisa buscou identificar os arranjos jurídicos e a opção de sustentabilidade econômico-financeira adotada. Obrigada, Laone, também pela sua presença aqui no Academia. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade. Bom, e você defendeu essa dissertação falando sobre resíduos sólidos e consórcio público, né? Vamos explicar exatamente o que significa isso para o público. Essa dissertação, ela busca discutir a questão do consórcio sob a perspectiva da política pública nacional de resíduos sólidos. E para isso, o objetivo do trabalho foi analisar os planos estaduais elaborados de resíduos sólidos e verificar como esses planos eles analisam e implementam a gestão compartilhada ou associada e que na qual, nessa pesquisa, foi identificado que o consórcio é majoritário, ou seja, é enfatizado nesses planos para ser uma alternativa de resposta à política de resíduos. Laone, me conta então por que desse tema, por que da escolha? Esse tema ele nasceu alguns anos atrás, pelo menos a ideia de pensar sobre ele, uma situação concreta ocorrida no Rio de Janeiro, quando o município de Nova Iguaçu suspendeu o recebimento de resíduos no aterro sanitário que possui. Isso fez parte de uma discussão bastante forte no Estado sobre instrumentos que poderiam viabilizar ou garantir futuramente o encaminhamento de resíduos, né, para serem postos em aterros sanitários. Essa discussão me fez pensar sobre quais os arranjos existentes e quais seriam os melhores arranjos para atender a demanda da política nacional. Por isso, a linha da pesquisa e a identificação do consórcio como um instrumento mais enfatizado ou mais desejado nos planos estaduais. Então vamos só explicar como é que funcionaria esse consórcio. Seria então vários municípios juntos para que esse descarte tenha um destino correto, seria isso? Isso. A Lei Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece diversas obrigações, no caso aí aos municípios, que são os entes que devem estabelecer essa política, pelo menos de forma concreta, com o norte dos estados e da União, certamente, mas cabe ao município estruturar o seu plano de forma mais concreta para coletar, para encaminhar, para tratar, ou seja, desse rejeito, pensar sobre o resíduo e especialmente sobre o rejeito. O desafio foi justamente pensar concretamente, analisar, ou melhor dizendo, avaliar como os planos estaduais, que sob a perspectiva da política pública devem estruturar ou estabelecer o norte para os municípios, como eles estavam olhando essa coleta do rejeito, essa coleta do resíduo e o destino do rejeito. E o consórcio acaba sendo um instrumento em que
2 ou mais municípios se unem de forma associada, ou seja, consentida, manifestam um desejo nisso, tendo uma finalidade comum e aí constituindo uma figura jurídica que, nesse caso, pensa, executa e age sob a perspectiva do resíduo. Agora, Laone, na prática, durante a sua pesquisa, qual que é a realidade do Brasil hoje quando a gente fala de resíduos sólidos? Os números de saneamento no Brasil em geral não são nada positivos ou não é o desejado, né? Existe muita perda, por exemplo, em se tratando de água, em se tratando de resíduo. Muitos municípios não possuem uma política sobre a coleta desse resíduo e muito menos a destinação desse rejeito de forma adequada. E a realidade brasileira ainda é a dos lixões, que mesmo a política inicialmente estabelecendo um prazo, esse prazo já expirou, já decorreram anos desse prazo inicialmente previsto. Algumas coisas foram, mas ainda há muito que se fazer, especialmente os municípios com essa incumbência, e talvez o consórcio seja uma das opções que eles possam ter ganho de escala para atender a essa demanda da política nacional, para captar, às vezes, até recursos, porque ao estabelecer uma política no município, é possível ampliar suas fontes de receitas e arrecadar de forma adequada, de acordo com cada resíduo produzido e cada resíduo destinado a fins de rejeito. Perfeito. Você também indicou para a gente alguns livros que te ajudaram aí durante essa pesquisa. Vamos ver agora quais são. Políticas Públicas e Desenvolvimento. Autores Francisco Heidemann e José Francisco Salm, editora UNB. Resíduos Sólidos no Brasil. Autores Carlos César Sandejo Sayane, Juscelino Dourado, Rudinei Toneto Júnior, editora Manoli. Direito Ambiental. Paulo de Bessa Antunes, editora Atlas. Por falar em livro, Laone, você pretende também publicar a sua dissertação? Sim, eu acho que o desejo de todo trabalho acadêmico, uma dissertação, uma tese, é que ela seja divulgada ao máximo possível, especialmente o meu trabalho que eu viso analisar concretamente e produzir resultados concretos. Tenho o desejo, sim, de tornar isso um livro e dar maior publicidade a essa reflexão, ainda mais por ser um tema que envolvendo ambiente em sentido geral, mais especificamente saneamento e resíduos, algo que ainda carece de muita discussão no cenário brasileiro e especialmente de muitas respostas concretas. Tá certo. Bom, fica à vontade então para apresentar a conclusão dessa dissertação para a gente, Laone. Esse trabalho, ele alcançou alguns resultados em sua pesquisa. O primeiro é identificar que os planos estaduais de resíduos sólidos elaborados foram encontrados ao todo 11 planos estaduais já concluídos, disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente. Esses 11 planos analisados, eles sinalizam fortemente pela adoção do consórcio. Porém, sinalizam uma contradição quando se olha sob o ponto de vista da sustentabilidade desse desenho, desse arranjo jurídico. Pois ao mesmo tempo que eles enfatizam o consórcio, eles carregam na taxa, em detrimento de tarifa e preço público, o que na dissertação eu concluí como sendo uma contradição na linha de decisão adotada em cada plano, ao reduzir a força de tarifa e preço público, que são também essenciais ou capazes de promover a viabilidade, sustentabilidade desse sistema. Laone, muito obrigada pela sua explicação. Então, te peço um minutinho, a gente faz um intervalo. Daqui a pouco tem debate, não saia daí.
O Academia está de volta e agora para debater o papel do consórcio público no descarte de resíduos sólidos. E para indagar o Laone, estão aqui a mestra em Direito Internacional, professora Altair Stemler da Veiga, e o doutorando em Direito, Tiago Sombra. Começamos então pelas mulheres, por favor, professora. Doutor Laone, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pelo tema. É um assunto conflitante, é um assunto que traz uma série de indagações. Embora nós saibamos que o Brasil já tem programas voltados a essa área conflitante, por que só a partir de 2010 nós vamos ter uma lei que vai se voltar para esse tema tão importante? Obrigado, professora, pela pergunta. Eu acredito que a dificuldade ou a demora em uma legislação mais ampla, mais sistemática na temática dos resíduos, uma das linhas do saneamento, se deve justamente pela grande polêmica e o impacto que isso causa sob a perspectiva econômica, jurídica, enfim, pelos reflexos na sociedade e especialmente na responsabilidade de cada indivíduo em matéria de resíduos. Então, acredito que é por isso a demora, porque diversos projetos de lei já datam desde a década de 90, foram debatidos, discutidos, aglutinados e chegou-se a um momento em que a legislação ela veio, em 2010, tendo uma proposta muito interessante, que é sistematizar essa discussão, mas sem dúvida o tempo de maturação para essa lei foi grande, mas talvez necessário, e a lei é desafiadora, a lei é polêmica em alguns pontos, mas acredito que venha e atenda de maneira forte uma das linhas tão carentes em matéria ambiental, que é a matéria da coleta desses resíduos e especialmente da disposição desses rejeitos, aonde os nossos resíduos, após se tornarem rejeitos, ou seja, não terem uma utilidade, irão ficar por anos, décadas. Por isso, eu creio que a demora e o acerto da legislação. Professor Tiago? Bom, primeiro parabenizar o Laone, foi uma bela de uma dissertação, um tema extremamente relevante. Tem pouco material produzido a respeito e o Supremo se debruçou sobre esse assunto num julgamento muito importante, inclusive sobre a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria aproveitar e puxar a pergunta um pouquinho que é para a minha área, que é do direito administrativo sancionador. Então, veja lá, a gente tinha uma realidade no Brasil em que nós tínhamos basicamente mais de 5 mil municípios, uma empresa que tinha sede ou filiais em vários estados e que promovia o descarte de resíduos sólidos, ela ficava submetida a todo tipo de multa ou auto de infração ou qualquer tipo de punição aplicada por municípios distintos, o que fatalmente inviabilizava tanto a atividade econômica dessa empresa quanto a própria uniformização de uma política de descarte de resíduos sólidos, né? Em razão disso, há um ponto que acaba sendo muito importante, que se conecta muito com a tua tese, com a tua dissertação, que é a ideia do licenciamento ambiental. A Lei Complementar 140, ela trouxe uma ideia de compartilhamento das responsabilidades entre os entes federados, os estados, os municípios e a União, tentando fugir um pouco da ideia da simetria. Então, a pergunta que eu queria te fazer basicamente é isso. Como é que você vê essa intersecção entre o licenciamento ambiental e a necessidade de uma comunicação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Obrigado, professor, pela pergunta. Eu acredito que a integração é total, porque a matéria de licenciamento, historicamente, nunca ficou ou sempre teve questionamento sobre a competência municipal e por N fatores, porque o município não teria condições financeiras, quadro técnico ou diversas outras questões. Porém, quando a estrutura do licenciamento é melhor sedimentada, conectando com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu verifico que abre uma potencialidade para os municípios olharem para isso e, como o professor bem falou, o Supremo decidiu que essa é uma competência municipal, então o município que vai oferecer respostas para essa questão, que vai licenciar.
e o município bem desenvolvendo, bem estruturando a sua administração pública para formalizar, para licenciar nessa matéria, ele automaticamente vai oferir mais recursos e licenciar de forma específica cada gerador de resíduo, até porque a legislação da Política Nacional de Resíduos estabelece responsabilidades diferenciadas dependendo do resíduo gerado. Então, um resíduo domiciliar não pode ser tratado da mesma forma de um resíduo hospitalar, pelas exigências até biológicas e bioquímicas que cada produção, cada gerador vai emitir. Um resíduo hospitalar vai exigir um trabalho maior, e isso pode ser uma oferta do município, se vier a executar esse serviço, ou o município delegando, através de uma concessão ou algo nesse sentido, também fazer um tratamento diferenciado para cada desafio desse resíduo. E, sob esse ponto de vista, também é possível se falar em consorciamento desses municípios, desses entes municipais, que o consórcio pode vir a licenciar essa atividade e outras atividades do qual tenha ele como objeto e possa dessas atividades tratar. Doutor Laone, o senhor voltou diretamente para a questão do consórcio público, que é o grande fundamento da sua dissertação, muito bem colocado, por sinal. Eu vou fazer uma pergunta mais direta com relação até o momento político. Essa questão do consórcio público, até assenhorado pelo Estado, que tem que fazer esse ponto de encontro entre o Estado e os municípios, não é uma questão diretamente política com relação à escolha dessa vertente, em face do que é importante para o município agora, em questão da situação política? Sim, política e direito caminham muito próximos, né? E quando se fala de política pública, não dá para separar decisões políticas, porque elas estão ligadas a desenvolvimento e a estruturação de uma política pública. Até alguns cientistas políticos, Thomas Dye, por exemplo, fala que política pública é decidir fazer ou decidir não fazer. Então, passa por um caminho de escolhas e a tomada de uma decisão. Certamente, quando se faz uma escolha por atender alguma demanda social, algo que ganhou magnitude, que, sob o ponto de vista da política pública, entrou na agenda, gerou debate e ganhou uma decisão, nesse caso a instituição de uma política nacional de resíduos sólidos, isso não dá para separar da política, pensando a política como um conjunto de ideias de representação da sociedade que busca atender justamente o clamor da sociedade no sentido de otimizar algum pleito que precisa ser olhado e melhor atendido. Então, política vai sempre caminhar junto. E quando se fala em consórcio, ele passa, sim, por um viés político, porque dois entes federativos, no caso municípios, que venham a se consorciar, a criação do consórcio precisa obedecer um trâmite de aprovação legislativa, por exemplo. Isso vai ser uma discussão política. Mas eu acredito que essa política, ela cada vez mais, ela está olhando para a sociedade e também pensando o que a sociedade reclama e incorporando nas suas discussões. Eu acho que isso fica muito claro quando se fala de resíduos e se analisa os próprios projetos de lei que vieram de diversas questões concretas. Um grande motivador dessa política foi o alto índice de lixões no Brasil. Professor? Laone, eu acompanhei de perto o julgamento do Supremo, no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Era procurador de Estado na época, e ali ficou muito claro que o Supremo estava muito preocupado com uma ideia de empoderamento dos municípios, né? Você tinha uma região metropolitana, a região dos lagos, com municípios tendo que deliberar em conjunto, a despeito da existência de uma agência estadual, sobre o destino do saneamento naquela região.
Então, regiões metropolitanas de grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio e Minas, acaba sendo um foco muito delicado de tomada de decisões, tanto de saneamento quanto de descarte de resíduos sólidos. A minha pergunta, voltando ainda à ideia do direito administrativo sancionador, em termos de regulação, você acha que o Supremo, ao fugir um pouco do modelo da simetria, da excessiva centralização na mão do Estado ou na mão da União, foi uma decisão correta? Os municípios têm condição de efetivamente, ou mediante consórcios ou parcerias público-privadas, cumprir à risca aquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu? Você acha que efetivamente esse passo, o Supremo deu o passo que os municípios estavam preparados para assumir nesse momento? Eu não sei se os municípios estão preparados para assumir isso hoje, nesse momento. Alguns anos já dessa decisão, mas enfim, atualmente. Mas eu acredito que o Supremo deu um passo, e é um passo que a legislação vem dando há alguns anos, que é o que o professor bem falou, de empoderar as localidades, empoderar o município, que é quem está mais próximo da localidade, do interesse daquele cidadão, daquela realidade. Então, eu acho que é um processo que vem, do ponto de vista legal e da jurisprudência, do entendimento do Poder Judiciário e da gestão pública como um todo, de valorização desse interesse local, em detrimento a um histórico nosso de centralidade, como o professor bem falou, tanto na União quanto nos estados, especialmente na União, que centraliza muito, mas hoje a gente vê que esse empoderamento tem sido ofertado, ou pelo menos disponibilizado aos municípios, quando se fala de saneamento, se fala de resíduos, se fala de licenciamento. Acredito, claro, que muitos municípios brasileiros não têm condições ainda de atender a esses desafios, e cada vez mais os desafios incumbidos aos municípios são maiores, e muitas vezes os recursos que esse município trabalha não aumentam na mesma proporção. Porém, se o município conseguir olhar como uma potencialidade essa incumbência, por exemplo, dos resíduos, ele pode pensar que ele, olhando e aplicando aquela política de resíduos, constituindo um aterro sanitário, ele vai poder, diretamente ou através de uma concessão, executar aquele serviço, oferecer aquele serviço e executar aquele serviço, e, se bem estruturado, melhor arrecadar, seja através de taxa, tarifa ou preço público, enfim, e outras formas de sustentabilidade desse sistema. Então, acredito que os desafios são grandes, certamente os municípios não conseguirão absorver isso no curto prazo, mas eu acredito que no médio e longo prazo isso possa ser um movimento de valorização do indivíduo local, das singularidades locais. Cada vez mais a gente vive uma sociedade que olha as suas características individualizadas e começa a se afastar um pouco de generalidades. Então, isso pode ser uma opção, uma oportunidade dos municípios que sempre ficaram com o pires na mão, como se diz muito, indo ao Estado ou à União pedir recursos, de se organizarem, ou melhor, se reorganizarem, olhando isso como realmente um empoderamento do município como ente público, como administração pública, mas eu acredito mais ainda de empoderamento da sociedade local. Quando aquele cidadão de um município pequeno começa a olhar para o resíduo que produz sobre uma outra ótica, que ele impacta, ele pode pensar e ampliar aquele pensamento naquela localidade, e isso vir a se tornar uma política pública para o município, uma política pública para um grupo de municípios através de alguma forma de gestão associada ou compartilhada, até mesmo através de um consórcio ou de outros arranjos jurídicos existentes, mas eu vejo isso como algo positivo, desafiador, muito, talvez não vá se resolver a curto prazo, mas que certamente será uma oportunidade de crescimento do local, do cidadão local, da sociedade local. Tá certo, Laune. Bom, com essa reflexão eu tenho que encerrar o programa, então agradeço a sua participação, muito obrigada. Obrigado a vocês, e agradeço pelo convite, pela oportunidade, aos professores que aqui estiveram presentes. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Obrigada, Thiago. Obrigado.
E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.